Olá pessoal, nesta apresentação eu pretendo tratar com vocês como foi o quadro educacional escolar brasileiro nas primeiras 4 décadas após o fim do Império e a proclamação da República no Brasil. Lembrando que na unidade passada a gente viu a educação durante o Império, agora após o Império. E o primeiro ponto é, portanto, o marco histórico da proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1898. Aqui já é importante ressaltar o seguinte: apesar de ser um movimento que tinha aprovação popular, a proclamação da República foi orquestrada e protagonizada por integrantes das elites brasileiras. Quase não teve participação popular. Ou seja, desde já, nós podemos perceber que, apesar de mudar o sistema, a estrutura social permaneceu a mesma depois da proclamação da República. Então, nós podemos dizer que a República Brasileira foi instalada sobre as arcaicas estruturas da monarquia imperial. E se a sociedade permaneceu sem alterações na sua estrutura, então a gente já sabe, como a gente já viu na unidade passada, que permaneceu sendo uma sociedade desigual, uma sociedade com poucos privilegiados que concentravam toda a riqueza em suas mãos e o povo vivendo ou sobrevivendo muitas vezes em condições miseráveis. A gente já viu também, e esse é um dado importante, que o censo escolar de 1890, logo após a proclamação da República, demonstrou a existência de 80% de analfabetos numa população de 14 milhões de habitantes. Olha, o cenário social do Brasil nos primeiros anos da República era de uma população, em sua maioria, formada por negros que haviam ganho a liberdade poucos anos antes com a Lei Áurea, mas que não tinham emprego, também não tinham moradia e não tinham para onde ir. E as grandes propriedades rurais e a extrema concentração de terras permaneciam inalteradas, ou seja, nas mãos das oligarquias rurais. E ainda permanecia o senso comum, ou seja, a opinião da maioria da população de que as mulheres não necessitavam frequentar as escolas e os espaços públicos, uma cultura machista. E para completar essa situação, que já não era muito boa, nós tínhamos muitos problemas de saúde pública no Brasil, muitas doenças epidêmicas, como, por exemplo, a febre amarela, a cólera morbo, a varíola, a tuberculose, doenças intestinais, a malária, elas assolavam o Brasil e principalmente a capital brasileira, que na época era o Rio de Janeiro. Essas doenças mataram dezenas de milhares de pessoas durante esses primeiros anos da República e, claro, a maior parte dessas pessoas eram pessoas pobres e pessoas negras. E outro grande problema, é claro, era a falta de instrução da maioria da população brasileira, que era resultante já desse processo de falta de acesso à educação. Então, essa falta de instrução gerou na população uma impossibilidade de compreender os eventos políticos e de participar desses eventos. Ou seja, os analfabetos, os trabalhadores e as mulheres, que eram 80% da população, não conseguiam compreender, por exemplo, o que significava a República, o que diferenciava a República da monarquia. E também não conseguiam entender as transformações sociais decorrentes do Brasil passar a ser uma república. E olha só, na Europa, as quedas das monarquias e as proclamações de repúblicas nos países europeus significava a possibilidade de direitos sociais para a população, ou seja, educação, saúde, participação nas decisões políticas, trabalho, dignidade, enfim. Já para o Brasil, a república pouca coisa mudou na situação social, pois a maioria da população, que ainda vivia no campo, permanecia sem os seus direitos básicos serem respeitados. E eram muitos os problemas sociais enfrentados pelo povo brasileiro nesta época. Nós tínhamos problemas com moradias inadequadas e aí já o surgimento das primeiras favelas nas cidades maiores.
nós tínhamos, como eu já falei anteriormente, muitas doenças assolando e dizimando a população mais pobre, que vivia sem nenhum saneamento básico. Muitos lugares distantes das grandes cidades permaneciam no isolamento, o que gerava a chamada terra sem lei, ou a lei dos coronéis. O gigante analfabetismo, que a gente já falou, 80%, a crescente desinformação da população, muitas crendices, muita discriminação social, fanatismo religioso, dogmas religiosos que complicavam muito a vida das mulheres, né? Por exemplo, a persistência do coronelismo, a pobreza, a fome, a miséria e, é claro, em meio a tudo isso, a falta de dinheiro para financiar a educação do povo. Veja que os problemas eram enormes. E mesmo com todo esse quadro social permanecendo arcaico, né, do ponto de vista econômico, a modernidade já começava a aparecer do ponto de vista econômico. Olha, o presidente da República, por exemplo, ele já tinha começado a negociar empréstimos internacionais com os banqueiros norte-americanos, ingleses, para fazer o quê? Para financiar a criação das primeiras estradas de ferro do Brasil, né, que estava começando a exportar café para o mundo inteiro, e também para financiar os grandes fazendeiros do café, pegar dinheiro no exterior e passar para os ricos brasileiros, desde aquela época. Os presidentes viviam agraciando esses fazendeiros, né, com títulos de coronel. Esses coronéis sempre obrigavam os seus empregados, depois, ou aquelas pessoas que moravam em suas terras, a votar nos políticos que ele queria, né? E o povo, infelizmente, não tinha nada o que fazer a não ser obedecer. Aos poucos, foram surgindo as primeiras indústrias no Brasil. Ainda muito pequenas, sem estrutura, mas isso já começou a gerar uma migração do povo do campo para a cidade. As pessoas fugiam da miséria e do trabalho duro do campo para tentar alguma coisa melhor nas cidades. Com o surgimento dessas primeiras indústrias, os caras que comandavam a política nacional começaram a perceber que não dava mais para manter a população no analfabetismo total, ou nesses 80% de analfabetos como era até então. Por quê? Para trabalhar na indústria, a população precisava de um mínimo de instrução e de qualificação. Então, durante esse período que a gente chama de Primeira República, que ocorreram essas transformações às quais eu citei, ocorreram também várias reformas na educação escolar em todo o país e inúmeras propostas de reforma nos estados. Eram propostas, né, que eram feitas em forma de decreto. Essas reformas eram feitas por meio de decretos, não eram debatidas com a população. Chegava e fazia lá o decreto e pronto. E também esses decretos pretendiam, de certa forma, dar uma direção única, né, no Brasil inteiro para a educação secundária, para o curso normal e para o ensino escolar, que era, no caso, o ensino médio, também aqueles cursos normais que formavam professores, né? E a educação primária, aquelas primeiras letras, o fundamental, continuou sobre a responsabilidade dos estados e praticamente ignorada pela União. Lembrando que a partir da República as províncias passaram a se chamar estados. Bom, então as décadas de 1920 e 1930, que foi esse período que a indústria começou a surgir no Brasil e que as cidades começaram a crescer bastante, essas duas décadas foram marcadas por muitas reformas no ensino escolar. Bom, aí é o seguinte, a falta das escolas primárias, né, e também as escolas secundárias, essa falta de escola ficou visível, porque agora era necessário ter escola. Então a falta dessas escolas ficaram visíveis. Um número grande de estudantes também, sem o direito a estudar, também começou a ficar visível. E nesses anos, espalharam-se por todo o país as escolas normais para formar professores, os liceus, os seminários, né, os colégios que ofereciam já não só mais ensino religioso para os padres, mas também esses seminários e colégios de padres ofertando o ensino secundário, e os estados continuaram a organizar a sua rede de ensino, composta aí pelos jardins da infância, pelas escolas primárias e pelos grupos escolares. Bom, no Rio de Janeiro, nessa época,
um grupo de jornalistas, advogados, políticos, escritores, engenheiros, professores, enfim, um grupo de intelectuais, né, de pessoas engajadas, eles criaram a Associação Brasileira de Educação, a ABE, em 1924. Essa associação, ela tinha o objetivo de lutar e defender a educação pública. Então, era uma associação em defesa da educação pública. E ela propôs a implantação de uma política nacional única, né, de educação regulada pelo governo federal. Foi a primeira vez que teve a ideia de fazer uma política nacional unificada de educação, essa proposta. E essa associação, de certa forma, ela é importante porque ela representou uma atitude política e de compromisso de um grupo de educadores e intelectuais com ações em defesa da educação no país. Então, essa associação ela pode ser considerada, a ABE, né, em 1924, como uma associação que ajudou a população brasileira a reivindicar uma educação para todos e uma educação de qualidade. Então, durante os primeiros anos da República, né, esses anos que a gente acabou de falar agora, anos 10, 20, né, os políticos eles começaram a ter uma outra visão sobre o processo educacional, que não tinham lá no Império. Então, veja, eles começaram a atribuir o nosso atraso industrial, porque outros países já estavam industrializados e nós ainda não, começaram a atribuir esse atraso à pouca educação escolar da população. E alguns diziam que a ignorância da população é que geravam aquelas rebeliões, aqueles motins, aquela desordem social. Lembra que a gente estudou na unidade passada que várias províncias se rebelaram contra o governo central, na época o Império? Portanto, muitas pessoas passaram a acreditar que aquelas rebeliões todas aconteciam devido à ignorância da população. Bom, foi nesse cenário, né, que a educação pública passou então a ser comprometida como redentora de todos os males sociais. Então, a partir daí, a educação passa a ser vista como uma solução de problemas sociais. Não é só a educação, né, gente? A educação é importante, não é só ela, e também a gente não pode jogar esse peso todo em cima da educação, mas ela é extremamente importante. Além disso, o país, né, estava passando por uma mudança econômica, e essa mudança econômica, que é daquele trabalhador rural para um trabalhador urbano, um trabalhador da indústria, ela passou a exigir que ele tivesse algum tipo de conhecimento e algum tipo de comportamento. Então, veja, com todas essas ideias, né, e também a ideia de que a escola poderia resolver esses problemas que você está vendo nessa tela aí, muitos males sociais, né, a mão de obra qualificada para trabalhar na indústria. Então, a partir dessas ideias, as pessoas, os governantes, começaram a entender que a escola era necessária. Lembra que a gente dizia que no Império a escola não era considerada necessária? Pois então, a situação aqui havia mudado. Então a escola agora é necessária. Só que a escola se tornou necessária porque ela passou a ser vista como um lugar adequado para disciplinar as pessoas, para transmitir às pessoas regras de civilidade e de conduta que contribuíssem na produção econômica. Então veja que permanece o interesse econômico, mesmo dizendo não, a educação é necessária, mas ela passou a ser necessária devido ao interesse econômico, né? E muito mais ao interesse econômico do que ao interesse social. Bom, assim, dessa maneira, a escola pública passou no Brasil a ter a função de fazer o quê? De formar homens e mulheres num formato que fosse compatível para uma sociedade capitalista e de classes. O que é uma sociedade capitalista e de classes? É uma sociedade onde você tem aqueles que governam, aqueles que mandam, aqueles que administram e aqueles que trabalham, vendem sua força de trabalho e são assalariados e empregados. Isso é uma sociedade de classes, capitalista. Portanto, a gente pode dizer que coube às escolas, entre outras instituições aqui no Brasil, fazer o que com a nossa sociedade? Selecionar, hierarquizar e classificar aqueles que tinham aptidão para as atividades de comando. E os outros, né, que eram considerados incapazes de aprender,
eles deveriam então ser encaminhados para as tarefas manuais e inferiores. Bom, se a escola seleciona aqueles que estão aptos para a atividade de comando e separa aqueles que são incapazes de aprender, a gente tem que pensar que a escola faz isso de uma maneira isenta. Só que não era isso que acontecia. Não precisa ser evidente para a gente saber que quase sempre os filhos dos ricos eram considerados os mais capazes e eles prosseguiam nos estudos para se tornarem líderes, para administrar a fortuna dos pais, para manter a riqueza da família, para exercer as profissões consideradas mais nobres. E os filhos dos pobres eram quase sempre aqueles taxados de incapazes e que iam ser destinados então às funções inferiores. E tudo isso, é claro, mantinha e reforçava a divisão social que existe no país. Hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente sabe que uma pessoa que tem acesso a um bem cultural desde muito cedo, ela vai ter mais facilidade na escola. E aquela pessoa que não tem acesso a esses bens culturais e que às vezes precisa trabalhar para ajudar na família e que às vezes tem problemas sociais, ela vai ter mais dificuldade na escola. Então hoje a gente sabe que tem uma explicação social para isso. Mas naquela época fazia-se essa divisão e isso era considerado muito normal. Bom, mas aí vieram os anos 30 e 40, que são conhecidos na história do Brasil como a Era Vargas. A Revolução de 1930 tornou Getúlio Vargas presidente e as políticas do Getúlio Vargas, elas apontavam, as mudanças sociais, trabalhistas e também partidárias que ficaram como uma marca da Era Vargas. Então, como está escrito lá na nossa apostila, eram os ventos da modernização e todo mundo tinha que apressar o passo. Eram outros tempos de modernidade, Por exemplo, o relógio começou a ser mais usado nessa época, tornou-se um símbolo da velocidade, do ritmo, da produtividade que se esperava do trabalhador urbano, Ele passou a indicar como a população deveria proceder. Eram tempos de urbanização e de industrialização. O governo já estava fazendo empréstimos, lá no exterior, mais robustos ainda, para quê? Para bancar a construção das pontes, das estradas, das usinas de energia elétrica. Os contratos trabalhistas nesta época, que era uma coisa que não acontecia com o trabalhador do campo, começaram a ser marcados de que forma? Em hora de trabalho, em dias de trabalho, em meses. O trabalhador começou a ganhar um salário mensal ou quinzenal. E todas essas alterações na economia geraram, obviamente, uma nova realidade social para o Brasil. Então, agora, diferentemente daquela realidade rural, onde a gente dizia que as autoridades não valorizavam a educação, porque não queria que o seu funcionário fosse para a escola e deixasse de trabalhar na lavoura, mas agora era preciso saber ler e escrever. Por quê? Porque o cidadão, ele tinha, por exemplo, que tirar documento, ele tinha que registrar os filhos nos cartórios, ele tinha que saber assinar o nome, andar na cidade grande, se locomover, se acostumar com a metrópole. Os trabalhadores, então, tiveram que correr e disputar vagas nas escolas, porque a gente sabe que, mesmo com a expansão, as vagas nas escolas continuavam muito escassas. E quem não estudasse ia ser obrigado a praticar os trabalhos mais rudes, mais braçais e mais pesados. Para aqueles que já tinham nascido afortunados economicamente, como a gente já disse, caberia sempre administrar, comandar, controlar a fortuna, o patrimônio familiar. Mas aqueles que não tinham nascido afortunados tinham que estudar muito para tentar conseguir um emprego digno. Então esse cenário era uma afirmação, uma confirmação da divisão de classes sociais no Brasil. De um lado, aqueles que elaboram, ou seja, aqueles que mandam, e de outro, aqueles que executam as práticas sociais, ou seja, os que fazem. E a escola pública, que como a gente viu agora já era necessária, ela passou dentro desta realidade a ser usada como um instrumento de manutenção dos privilégios desses poucos, dessa elite que era proprietária de terra e que passou a ser proprietária de indústria, e também a escola foi usada e ainda é usada como um instrumento de legitimação de desigualdades de classe, de gênero e de sexo.
Só para ficar num exemplo para você entender. Você se lembra, ou alguém já te contou, que as turmas eram sempre divididas em turmas de alunos com melhores rendimentos e turma de alunos com piores rendimentos, que a gente falou anteriormente? Quem elaborava as políticas educacionais da época fazia isso quase sempre usando como pretexto estudos biológicos ou estudos psicológicos que hoje a gente sabe que já são infundados. Mas eles afirmavam, né, que alguns tinham facilidade para aprender, então eles desenvolviam mais, e outros não tinham facilidade e eles acabariam tendo uma formação mais básica, né, que só preparasse para o trabalho mesmo. Mas hoje a gente já sabe, como eu disse anteriormente, que alguém que nasce em uma família que já tem acesso aos bens culturais, literatura, arte, tecnologia, bens materiais, essa pessoa tem muito mais facilidade com a escola do que quem nasce numa família sem nenhuma instrução ou sem nenhuma formação. Então, ao invés de corrigir essa distorção, né, e deixar a sociedade mais igual, a escola simplesmente separava os bons alunos, em geral os ricos, dos maus alunos, em geral os pobres, e reafirmava com isso o quê? A divisão social do Brasil, pois as classes de bons alunos teriam uma formação muito mais completa e as classes de maus alunos iam ter uma formação muito mais precária. Bom, e também passou a ser função da escola, nesta época de 1930, 1940, corrigir tudo que pudesse ser considerado um desvio ou uma anomalia para os padrões da época. Lembre-se que o primeiro governo de Getúlio Vargas foi uma ditadura. Então a escola corrigia tudo que pudesse ser considerado anomalia, subversivo, né? Ou, enfim, um desvio de conduta. De certa forma, pessoal, essa estrutura da escola de 1940 ela permanece até hoje. E muitas pessoas que lutam para mudar isso são severamente criticadas, são alvos de ataque. Por exemplo, até hoje é muito complicado a gente falar de sexualidade, de gênero, de racismo ou até mesmo de Estado laico em muitas escolas. Muitos setores da sociedade acham que a escola não deve se meter nesses assuntos e que a escola deve ser apenas um espaço de instrução e de ensino. E aqui volta uma pergunta que nós fizemos lá no início da nossa disciplina. Será que a escola é só para o ensino mesmo? Ou será que também é função da escola formar pessoas aptas para criticar o mundo, para criticar as injustiças sociais do mundo, para aprender a respeitar os outros, para entender a diversidade e a diferença e respeitar, para ser um cidadão consciente dos seus direitos e dos seus deveres? Então, com essa pergunta, eu encerro essa apresentação e proponho que você faça agora as atividades dessa disciplina. Um abraço e até a semana que vem.